Olá, meu nome é Cristiane, sou nutricionista e faço parte da equipe técnica da Divisão de Alimentação Escolar do DASE. Hoje, abrindo o nosso curso, iniciando o módulo 1, eu vou falar um pouquinho sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Na verdade, eu vou passar um pouquinho do histórico da alimentação escolar até chegarmos no modelo que temos hoje. Bom, a assistência alimentar ao estudante, na verdade, é antiga e sempre teve caráter voluntário. Na França, por exemplo, o primeiro serviço de alimentação e de distribuição de merenda aconteceu em 1791, durante a Revolução Francesa. Nos Estados Unidos, a partir de 1853, havia distribuição de alimentos nas escolas vocacionais, por parte da comunidade também, seguindo, depois disso, os primeiros programas públicos de alimentação nas escolas municipais. No Brasil, que não foi diferente como de outros países, a alimentação escolar surgiu com o objetivo de amenizar a fome. Então, inicialmente também foi de análise de caráter voluntário, sendo realizado pelos integrantes da Caixa Escolar, que atualmente nós conhecemos como Associação de Pais e Mestres. No âmbito governamental, as iniciativas datam da década de 1920, ante os grandes debates da época, promovidos principalmente pelo Instituto de Higiene em São Paulo. Bom, na década de 1930, com a escolarização obrigatória, alguns estados e municípios que tinham mais recursos, como São Paulo, Ceará, Paraná, Minas Gerais, passaram a responsabilizar-se pelo fornecimento da merenda em suas redes de ensino. Mas isso não foi tão fácil assim, né? Naquela época houve um consenso entre o governo federal e o meio acadêmico acerca do comprometimento que a fome causava no desenvolvimento intelectual e cognitivo das crianças, além da vulnerabilidade a diversas doenças crônicas. No entanto, foi a militância de alguns intelectuais que conseguiu inserir na agenda política o tema da alimentação escolar. Foi em 1939, como parte da política trabalhista de Vargas, que foi criado o Serviço Central de Alimentação do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, idealizado e organizado pelo famoso Josué de Castro, que era um médico com várias atribuições. Originando em 1940 o Serviço Nacional de Alimentação e Previdência Social. E foi por meio desse serviço que as primeiras ações relacionadas à alimentação escolar foram realizadas em âmbito federal. Então, teve uma caminhada longa. Foi Dante Costa, especialista em alimentação escolar, um nutrólogo e professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, que organizou em 1942, entre outras medidas, o desjejum escolar para aproximadamente 1.000 filhos de trabalhadores, que era um copo de leite escolar e uma sopa chamada como sopa escolar também. Em 1945, foi criada a Comissão Nacional de Alimentação, com o principal objetivo de conceber uma política nacional de alimentação. Em 1949, ao ser vinculada ao Ministério da Educação e Saúde Pública, essa comissão passou a realizar campanhas educativas, estudos, pesquisas na área da alimentação e nutrição e apoiar o desenvolvimento das indústrias dos alimentos desidratados. Então, muita gente vai lembrar aí que a alimentação escolar antigamente tinha bastante enlatado, alimento desidratado, alimentos semi-prontos. Bom, mas mais um pouquinho então. Embora diversas ações tenham ocorrido no período que antecede até a década de 1950, foi por falta de recursos financeiros que foi constatado que, na verdade, somente 10% dos estudantes das escolas primárias eram beneficiados pela merenda. Foi em 1953 que o Ministério da Educação e Saúde Pública, como era chamado, foi dividido em Ministério da Educação e Cultura, o MEC, e o Ministério da Saúde. E a Comissão Nacional de Alimentação passou a pertencer ao Ministério da Saúde, que implementou em 1955 o Programa Nacional da Merenda Escolar,
que tinha o caráter assistencialista e suplementar. Né? Em 1955, esse Programa Nacional da Merenda Escolar foi transferido para o Ministério da Educação e Cultura e ganhou o nome de Campanha da Merenda Escolar e posteriormente de Campanha Nacional da Merenda Escolar, recebendo inicialmente os recursos da Unicef. Essas doações da Unicef, esse convênio que fez com o Brasil, teve uma série de denúncias de corrupção que levaram a inúmeras trocas de superintendentes e o programa viveu uma crise entre 1961 e 64 no governo de João Goulart. Né? Naquela época se falava muito da fome, principalmente o estudioso Josué de Castro. Então ele apontava muito as desvantagens do programa depender de doações internacionais, né? Principalmente porque poderia acabar a qualquer momento. Para você ter uma ideia, em 1960, quase todos os alimentos que nós tínhamos na alimentação escolar vinham dos Estados Unidos, né? E eram financiados pelos Estados Unidos e pelas Nações Unidas. Nesse período, que era governo militar, inclusive, a campanha finalmente se estendeu a todo o território nacional, marcando a presença do Estado, que teve que assumir totalmente o fornecimento dos alimentos quando terminou o governo com os órgãos internacionais. Então, ocasionando a era dos formulados. Então, era o formulado de sagu, de leite, de todos os alimentos que foram inseridos. Então, é importante lembrar que com esse convênio que os Estados Unidos tinham com o Brasil e fornecia, uma grande parte da agricultura, né, do que vinha da agricultura deles, porque era produto que eles não conseguiam utilizar. Então, teve uma inserção aí da soja na alimentação escolar, que não fazia parte do nosso hábito alimentar, tá? Em 1964, a Campanha Nacional da Merenda Escolar foi alterada para a Campanha Nacional da Alimentação Escolar, mas não teve a magnitude que se esperava, né? E com a ditadura militar, alguns intelectuais, juntamente com o Josué de Castro, foram exilados. Então parou-se um pouco de falar da questão da fome. E o programa acabou perdendo um pouco a força. Bom, então, com a ditadura militar, com o exílio desses estudiosos, nós tivemos um tempo onde se falou muito pouco sobre as questões da fome, do impacto que causava. Em 1979, o programa recebeu a denominação atual, Programa Nacional de Alimentação Escolar. E em 1983, começou a ser gerenciado pela Fundação de Assistência ao Estudante. E a gestão totalmente centralizada, ou seja, era totalmente do governo federal, essa gestão ocasionava falhas de entrega, armazenamento inadequado, problemas com transporte, alimentos vencidos, entre vários outros problemas. Então, a alimentação escolar era puramente administrativa, não tinha cunho pedagógico, não tinha participação social. Então, além de ser puramente assistencialista, não permitia questionamentos. Com o fim da ditadura alimentar, as políticas públicas retornaram ao objetivo de crescimento econômico e geração de empregos. Então, no campo da alimentação e nutrição, voltou-se a falar um pouco mais dos impactos causados pela fome, pela desnutrição, né? Em 1986, o programa de suplementação alimentar foi prioritário, né? E reforçando o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, levou às creches aquele Programa Nacional. Bom, então, finalmente, em 2009, então teve toda essa caminhada para em 2009 o Programa Nacional de Alimentação Escolar ser fundamentado legalmente pela Lei Federal número 11.1947 e posteriormente pela resolução do FNDE número 26 de 2013, onde ganhou outras normas, né, para complementar isso, e depois vem ganhando,
foi expandindo o programa da forma que ele é hoje. Então, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, como ele é hoje, na verdade, ele foi embasado só em 2009, né? Então, teve uma longa caminhada, como vocês puderam perceber. Ele visa, então, a segurança alimentar e nutricional e é o único do mundo, ele é reconhecido como o único do mundo que tem um atendimento universalizado. O que quer dizer isso? É para todos os estudantes da rede pública, independente da sede que ela se encontra, independente do lugar do Brasil que se encontra, da raça, do credo, é para todos os alunos, né? Então, a importância do programa está principalmente por causa disso. É reconhecido também como uma das principais políticas públicas brasileiras direcionadas à população infantil e um dos maiores programas de alimentação e nutrição do mundo, sendo considerado tanto política educacional como de saúde, porque finalmente em 2009 perdeu o caráter somente assistencial para pensar principalmente no impacto que causava na questão educacional. Bom, então o principal objetivo, né, do programa é contribuir para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis dos estudantes por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo. Então, olha como expandiu o objetivo do programa. Uma outra diretriz do Programa Nacional de Alimentação Escolar é a equidade, que nada mais é do que tratar com diferenças o diferente para que ele possa se igualar nas oportunidades, para que ele possa ter as mesmas oportunidades que os outros alunos, né? Então isso vem muito forte com a Lei Federal número 12.982 de 2014, onde confere o cardápio para os alunos com necessidades alimentares especiais, provenientes principalmente de doenças como diabetes, doença celíaca, alergias, né? Então, reforça a universalidade e a equidade. Bom, então para encerrar, né, a nossa aula sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar, como palavra final, eu quero reforçar que o programa não é assistencialista, meramente assistencialista, ele é um direito de todos os alunos matriculados na educação pública do Brasil, e ele tem caráter também pedagógico, uma vez que visa diminuir a evasão escolar, visa melhorar a capacidade de aprendizado dos alunos, né? E também visa auxiliar de alguma forma para as questões nutricionais ligadas às doenças, né? Como eu falei anteriormente, doença celíaca, diabetes, alergias, que é uma realidade que é muito forte nas escolas atualmente. E também pode dificultar o aprendizado dessas crianças, tá? Então, a equidade, a universalidade são primordiais, são pontos que sempre se fala quando se pensa na alimentação escolar, né? O programa realmente passou por uma série de mudanças até chegar no modelo que é hoje. Eu acredito que provavelmente passará por muitas outras, porque essas mudanças têm o objetivo principalmente de estruturar cada vez mais, né, para atender a real necessidade das entidades executoras, que são os municípios e estados, e a gente sabe que num país do tamanho do Brasil, né, isso muda muito conforme a localidade. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Apesar de ser difícil de gravar tudo isso, não é o objetivo gravar, mas o objetivo é conhecer, porque é importante a gente saber
por que é dessa forma hoje, né? Então passou por uma série de transformações, então está muito melhor do que quando começou, muito mais estruturado, mas ainda passa por dificuldades que nós esperamos que sejam sanadas a cada dia, né? Então espero que vocês tenham gostado, nós vamos nos encontrar em outras aulas, até mais, obrigada!